Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Venezuelano se refugiou em Goiás em busca de emprego e uma nova vida. Patrão e empregado podem homologar na Justiça do Trabalho acordo extrajudicial. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Alexandre Piovesan fala sobre a possibilidade de retenção de passaporte e CNH de devedores, uma novidade trazida pelo CPC e que está causando polêmica. O Hora Extra está começando agora. A reforma trabalhista trouxe uma nova possibilidade de autocomposição do conflito. Agora, patrão e empregado podem chegar a um acordo sem precisar de entrar com uma ação na justiça. Veja como isso pode ser feito na reportagem de Gustavo Toledo. Pensa, ter que esperar um tempão pelo resultado de um processo que você nem sabe se vai dar certo. Difícil, né? Mas agora existe uma opção que pode acelerar isso. Antes de virem ao tribunal, as partes podem negociar entre si, tentar chegar a um entendimento. Claro, cada uma representada por um advogado. Se o acordo for feito, o próximo passo é homologar aqui na Justiça do Trabalho. É a chamada homologação de acordo extrajudicial, uma novidade que veio com a reforma trabalhista. Antes da reforma, o entendimento dos tribunais trabalhistas é que a gente só atuava em questões conflituosas. Hoje, a partir da reforma, as partes podem fazer um acordo antes do ajuizamento da ação e já chegam com o acordo pronto pedindo homologação, só cercando de algumas formalidades, como por exemplo, que necessariamente nesse tipo de processo, cada parte tem que estar assistida por um advogado e não pode ser o mesmo para as duas partes, né? Que seria uma forma de dar uma segurança maior de que esse acordo ele é válido, ele é legítimo. Nesse tipo de acordo, as partes chegam a um consenso antes de ajuizarem um processo e definem os valores e obrigações de cada um. Daí, em vez de entrar com uma ação trabalhista, eles ajuizam uma ação de homologação de acordo extrajudicial, que tem duração máxima de 1 mês. É bem rápido e pode ser vantajoso para o empregado, que não correrá o risco de pagar as custas judiciais em caso de uma possível derrota, e para o patrão, que não poderá sofrer outro processo. Para o empregador, a vantagem é de ter segurança, né? Porque as empresas, antes da reforma, muitas vezes faziam um acordo desse tipo com o trabalhador e, por não ter a chancela judicial, nada impedia que o trabalhador entrasse com ação na justiça só pedindo que abatesse o valor do acordo que ele recebeu. Então é mais seguro para o empregador. E para o empregado evita um litígio que às vezes sai caro, pode demorar muito tempo e tem o risco, né, dele não ganhar aquilo que está pleiteando. Então, fazendo esse acordo com a empresa, ele já tem a segurança de receber aqueles valores. Para este advogado, o acordo extrajudicial é bem-vindo e deu certo em um caso em que ele acompanhou. O patrão, ele era proprietário de uma propriedade rural e o cliente, ele teve nos procurando para a gente ajuizar uma ação para estar requerendo algumas verbas rescisórias. E no nosso escritório a gente já tem um departamento de conciliação. Então todo o processo que chega até nós, antes de mais nada a gente entra em contato com a outra parte. É menos um processo, você consegue resolver de forma ágil, de forma segura. Então todas as partes ganham. Mas segundo o magistrado, nem sempre o acordo firmado é justo, especialmente para o trabalhador. Por isso a Justiça do Trabalho está de olho para que ninguém seja prejudicado. O acordo homologado é uma decisão do Estado. Se eu, como juiz, homologo, eu estou querendo dizer que o Estado interpretou que aquela solução é justa para o conflito. Então, se o juiz perceber que o acordo está muito injusto, muito desproporcional para uma das partes, ele pode recusar a homologação e, se perceber que é fraude mesmo, né, pode inclusive encaminhar ofício para os órgãos competentes, né, seja questão disciplinar na OAB, seja para o Ministério do Trabalho ou para o Ministério Público do Trabalho. Diante da lentidão da Justiça, aos poucos as pessoas estão aderindo a essa nova medida judicial. É certo que isso ajuda a reduzir o volume de processos nas varas, mas é bom ficar atento para não sair lesado. Pode ser que o acordo não compense. Em termos de agilidade, sim, é rápido, mas em termos de valores, eles aproveitam para oferecer mais barato. Então, eles oferecem aí 30% do valor que você pediu, então não é boa coisa.
Com a grave crise econômica e política, os venezuelanos se refugiam no Brasil. Goiás tem recebido trabalhadores em busca de uma nova vida. Para fugir da crise econômica e política que vive a Venezuela, há 2 anos Ângela veio para o Brasil atrás de emprego. Hoje ela trabalha na limpeza deste condomínio residencial em Goiânia. A auxiliar de serviços gerais conta que passou fome e dificuldade, até que decidiu se mudar para o estado de Roraima e depois para Goiás. Na Venezuela não tem comida, não tem trabalho, muitas coisas que aqui em Brasil tem que lá não, porque desde que está o presidente novo, ele acabou com o país, então não tem muitas coisas, nós passamos fome lá, passamos tanta dificuldade que eu vim primeiro, eu fiquei em Roraima, fiquei 1 ano e pouco, depois eu trouxe meu filho, depois eu vim para cá porque Roraima ficou quase do mesmo jeito que a Venezuela. Na Venezuela, Ângela era policial, mas o salário era muito baixo, equivalente a R$50. E com a inflação em alta, não dava para comprar nada. Aqui a vida dela mudou. Que com o salário que eu ganho aqui, lá na Venezuela eu compro até uma moto, só com o salário daqui. Mas o salário da Venezuela era R$50, que dava só para um frango e um arroz. Aqui eu estou muito melhor, graças a Deus. Meu sonho é ter uma casa aqui, comprar uma casa e morar aqui com minha família toda. Aqui não passem fome, que tudo bom aqui, que toda a minha família tenha trabalho. Assim eu acho que vamos ficar felizes. Sair do país de origem, tentar a sorte em outro lugar, nem sempre é fácil. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas deixaram a Venezuela nos últimos anos em busca de uma vida melhor. A maioria migrou para países aqui da América do Sul, como Colômbia, Chile e Peru. Só para o Brasil vieram mais de 95 mil refugiados, segundo dados da ONU e da Organização Internacional para as Migrações. Com a Ângela, vieram parte da família e muitos sonhos. O cunhado e o sobrinho dela também estão em Goiás e prestam serviço na mesma empresa. Javier vendeu tudo na Venezuela e veio para o Brasil. Na Venezuela tuve que vender muitas coisas para poder reunir el pasaje para vir para cá, para Brasil. O que vocês venderam? Vendí cosas de la casa, las bombonas de gas, televisor e outras coisas. Depois de juntar dinheiro, ele conseguiu trazer também um dos filhos, César, de 18 anos, que quer fazer faculdade e construir um futuro aqui. Trabalhar, reunir dinheiro suficiente, aprender a falar um pouco, para poder conviver mais aqui em Brasil, entende? E estudar com o dinheiro que vou ir reunindo pouco a pouco. Você tem vontade de fazer qual curso? Engenheiro em sistema. Gosta mais. Eles contam que aos poucos estão aprendendo português e os goianos são muito receptivos. Por agora não pensam em voltar para a Venezuela e estão felizes com a oportunidade de trabalho. Os 3 foram os primeiros estrangeiros contratados por essa empresa de prestação de serviços e a experiência tem sido boa. Em relação ao trabalho deles, está compatível, está semelhante aos brasileiros. Não há nenhuma insatisfação por parte da empresa e nossos clientes. A grande preocupação da empresa é relacionada à documentação. Uma vez que a documentação dele esteja tudo ok, regular, não há impedimento na contratação. Este advogado explica que a legislação brasileira facilita a inclusão de estrangeiros no mercado. Para obter a carteira de trabalho, é necessário ter o visto. Existe um centro de acolhida, principalmente nas divisas terrestres com o Brasil, e esse centro de acolhida, então, fazem uma triagem para verificar a origem desses venezuelanos, colhem dele também alguns termos de declaração, como, por exemplo, que eles não estão respondendo por qualquer processo criminal em seu país de origem, tenta rastrear também seus dados parentais, verifica se tem parentes no Brasil ou não, e verifica também a sua formação e qual que é a sua proficiência no que ele pode trabalhar. Uma vez que ele passa por essa primeira triagem, ele vai receber um visto de acolhida humanitária, que é um visto novo que apareceu na nossa legislação há pouco mais de 1 ano e meio, e esse visto de acolhida humanitária dá condições para ele, então, para que ele possa estabelecer no Brasil, porque ele não está na condição de refugiado, mas ele também não está na condição de um turista qualquer. E, uma vez que ele tenha esse visto de acolhida temporária, ele tem que se dirigir até a Polícia Federal ou ele tem que se dirigir a um centro de imigração, tá? E nisso daí, então, ele vai requerer a autorização de residência, também temporária, pelo período de até 2 anos que ele pode ficar no Brasil. Uma vez que ele tem esses documentos, que esteja em dia, ele pode procurar as superintendências do Ministério do Trabalho para que, então, ele possa se cadastrar para receber uma carteira de trabalho, já que ele tem essa condição especial. E isso está previsto principalmente para haitianos e agora está sendo recebido pelos venezuelanos.
De acordo com o governo federal, o número de venezuelanos em solo brasileiro já atinge 200 mil. Só em Roraima, de setembro de 2017 a julho de 2018, foram emitidas mais de 14 mil carteiras de trabalho para venezuelanos. Segundo o advogado, a tendência é aumentar, o que pode ser preocupante para os brasileiros. Bom, isso o Brasil agora parece que está começando a ter um problema de primeiro mundo. Ou seja, de repente, nós temos pessoas que têm até uma excelente qualificação técnica, ou pelo menos têm curso superior, como aponta que praticamente 28% desses imigrantes devem ter curso superior pelo levantamento que foi feito. E é claro que eles vão disputar as vagas de mercado de trabalho, geralmente aquelas com menor remuneração, aquelas mais simples. Então, é muito bom o governo estar acompanhando isso, o Ministério Público do Trabalho estar acompanhando isso daí. No próximo bloco, o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, fala sobre o polêmico inciso 4 do artigo 139 do CPC e suas diferentes interpretações. É possível reter o passaporte e a CNH de devedores? Confira a seguir. A Justiça do Trabalho vem admitindo a possibilidade de retenção de CNH e passaporte de devedores como forma de garantir o pagamento de dívidas. As decisões tomam por base a aplicação do artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil. O artigo é polêmico e a Justiça do Trabalho ainda não consolidou jurisprudência sobre o assunto. E para falar sobre a possibilidade de aplicação ou não dessa regra no processo do trabalho, o nosso convidado de hoje é o juiz Alexandre Piovesan, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Alexandre. Obrigado, Fabiola. Sempre um prazer poder participar. Doutor Alexandre, o artigo 139, inciso 4 do CPC prescreve o quê e que causa tanta polêmica? Então, Fabíola, o artigo 139.4 do CPC vem chancelar o que a doutrina chamava de medidas atípicas de execução antes do Código de Processo Civil de 2015. Então, a dicção do 139.4, que é bastante interessante, fala que ao juiz é lícito adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias tendentes a assegurar o cumprimento da decisão, mesmo sendo de natureza pecuniária. E essa regra pode ser aplicada no processo do trabalho? Então, para que apliquemos uma regra do processo comum ao processo do trabalho, basta que haja uma lacuna normativa na CLT, e a CLT não tem dispositivo equivalente ao 139.4, e também que haja compatibilidade principiológica. Veja que a finalidade do 139.4 é atender ao princípio da efetividade do processo. E é interessante constar, interessante mencionar aqui nesse ponto, que o Pacto Republicano de 2009, o segundo que foi realizado, o primeiro em 2004, o segundo em 2009, trouxe a necessidade de aprimoramento da execução trabalhista de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil à época. Então, existe aí, não agora com o Código de Processo Civil de 2015, mas mesmo antes dele, uma necessidade de utilização desses mecanismos modernos do CPC junto ao processo do trabalho. Ok, o advogado Artênio Batista fez uma pergunta geral, que o senhor pode responder agora nesse início de programa. Sim. Vamos lá. Olá, doutor Alexandre. Quais seriam as medidas que poderiam ser adotadas previstas no artigo 139 do CPC? Então, a pergunta do Dr. Artênio é uma pergunta bastante interessante. Quando o dispositivo trata do termo todas, normalmente a jurisprudência, a doutrina, ficam, hora ou outra, restritas à discussão de uma medida que é a apreensão da CNH. Mas nós temos construção doutrinária paralela também que sugere a adoção de várias outras medidas. Retenção de passaporte, bloqueio de limite do banco, bloqueio de cartão de crédito. E quando eu falo bloqueio de limite, bloqueio de cartão de crédito, não é penhora do valor. É simplesmente bloqueio, impedir a utilização. Tem se discutido também a possibilidade de bloqueio de televisão por assinatura, bloqueio de telefone, bloqueio de internet. Mas existe uma medida
que eu acho que a construção teórica é bastante interessante, embora eu seja contra a sua aplicação, que é a possibilidade de prisão por ofensa à dignidade da justiça. E o fundamento da possibilidade de prisão é aplicar de forma conjunta o 139.4 com o 774, parágrafo único do CPC, que autoriza um sem número de medidas que o magistrado pode utilizar em caso de ofensa à dignidade da justiça. E por que se sustenta, nesse caso, a possibilidade de prisão? Esse instituto é um instituto importado do Common Law norte-americano, Contempt of Court. Lá nos Estados Unidos, quando há ofensa à dignidade da justiça, o juiz pode, dada a sua discricionariedade decorrente do próprio sistema do Common Law, aplicar a penalidade de prisão. Só que no Brasil, lógico, dependemos da legalidade estrita para restringir a liberdade a esse ponto. Que não é mais prevista a prisão por dívida, né? Não seria isso. Exatamente. E você fez uma colocação bastante prudente que o Supremo impede a prisão por dívida, né? Não pode prender por dívida, salvo a dívida decorrente de pensão alimentícia. Mas o que a doutrina sustenta aqui é exatamente a prisão daquele sujeito que ofende a dignidade da justiça. Ou seja, tecnicamente não é uma prisão por dívida, é uma prisão por ofensa à dignidade da justiça, decorrente do não pagamento da dívida. Doutor Alexandre, o dispositivo não estabelece um rol de medidas taxativas, né, e deixa muito aberto a discricionalidade do juiz. Alguns críticos falam que seria uma carta branca dada ao juiz. O senhor concorda com isso? Interessante. O professor Edilton Meirelles, quando ele comenta essa questão, ele fala que o limite da interpretação do termo todas, constante no 139.4, é a imaginação do juiz. E eu vou além. Eu acho que é a imaginação do juiz e a imaginação do advogado que apresenta o pedido ao juiz. Entretanto, obviamente, deve-se analisar essa questão, essa situação, sopesando eventuais direitos fundamentais em conflito, para que o juiz não pratique nenhum tipo de excesso interpretando esse dispositivo. Certo. O tipo de argumento de que se o executado mantiver gastos incompatíveis com seu status de devedor, então significa que ele pode pagar a dívida, mas não quer. Isso justifica a adoção de medidas coercitivas? Sim, é justamente a discussão sobre isso, tivemos um caso embrionário na Justiça do Trabalho, foi por uma situação semelhante a essa que você relata na pergunta. Uma devedora da Bahia, né, devia uma empregada doméstica, morava numa casa, uma mansão, tinha carros importados, viajava para o exterior frequentemente, só que o juiz não conseguia encontrar bens dela. O advogado dela então provoca o magistrado e fala o seguinte: Excelência, retenha o passaporte do devedor. O juiz então fez a retenção do passaporte, de modo que logo depois houve o pagamento da dívida. E interessante que a prova feita pelo advogado da reclamante, nesse caso, foi extraída das redes sociais da reclamada. Olha, ela viaja frequentemente para o exterior. Como conciliar o não pagamento de uma dívida alimentar com a manutenção de um padrão de vida extremamente elevado, como é esse caso? Sim, e algumas decisões, inclusive do TRT goiano, dizem que suspender a CNH pode, mas o passaporte não. Quais justificativas para a não suspensão de um e de outro? Bem, eu penso que a análise dessa situação, Fabíola, é uma análise casuística. Existem situações em que é mais efetivo aprender a CNH. Existem situações como essa que relatei anteriormente que é mais viável reter o passaporte do devedor. O STJ recentemente discutiu essa questão e debateu que é possível a retenção da CNH, mas não é possível a retenção do passaporte. Mas transportar essa decisão para a Justiça do Trabalho demanda uma análise primordial da natureza do crédito que julgamos aqui. A Justiça Comum não julga, via de regra, crédito de natureza alimentar. Nós sim, julgamos essencialmente créditos de natureza alimentar, que merecem privilégio até por disposição legal. O artigo 83 da Lei de Falências trata do crédito alimentar como o primeiro em privilégio, superando até o crédito fiscal. Então, nesse contexto, eu penso que na Justiça do Trabalho, a depender da situação, é viável sim a apreensão do passaporte. Ok, doutor Alexandre, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, sobre a possibilidade de aplicação ou não do artigo 139, inciso 4 do CPC no processo do trabalho. Não saia daí, voltamos já.
Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região. E o assunto é a possibilidade de aplicação do artigo 139, inciso 4 do CPC, no processo do trabalho, medidas coercitivas e restritivas para coagir o devedor a quitar o débito. Doutor Alexandre, que princípios podem ser observados ou não nessas medidas restritivas? As liberdades fundamentais podem ser sacrificadas para coagir ou constranger o devedor da prestação pecuniária? Interessante essa pergunta, Fabiola. O doutrinador Robert Alexi, que estará aqui na nossa Escola Judicial do TRT no mês de agosto, ele trata dessa ideia de conflitos entre direitos fundamentais e traz no livro dele, Teoria dos Direitos Fundamentais, ferramentas para que o magistrado possa solucionar esse conflito entre direitos fundamentais. E a ferramenta que ele utiliza, o que ele sugere, é a técnica da proporcionalidade em sentido estrito, que o Supremo Tribunal Federal chama também de sopesamento, em que o juiz, avaliando o conflito entre dois direitos fundamentais, verifica qual é o direito fundamental de maior densidade nuclear, de modo a aplicá-lo em detrimento do outro. Seria o princípio da proporcionalidade? Proporcionalidade em sentido estrito. E o que significa exatamente esse princípio? Significa avaliar, na situação em concreto, qual direito fundamental merece sacrifício e, sacrificando-se um direito fundamental, se eu conseguirei atender à efetivação ou concretização do direito fundamental da parte contrária. De modo que, eu tendo conflito entre esses direitos fundamentais, eu preciso primordialmente verificar o quê? Quem sofrerá menos com o sacrifício do seu direito fundamental. Interessante. Vamos agora à pergunta do advogado Alexandre Meirelles, que traz um exemplo concreto. Sim. Olá, doutor Alexandre, presidente da Matra. Eu adianto que sou a favor de algumas condições restritivas. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se no caso, se a pessoa é motorista, por exemplo, se caberia o bloqueio da CNH, no caso do motorista. No caso, eu entendo que seria complicado, porque a pessoa pararia de trabalhar, mas eu gostaria de ver a posição e a posição de Vossa Excelência com relação a se pode ou não o bloqueio de uma pessoa que está devendo uma ação trabalhista, nesse sentido. Obrigado. Pergunta do doutor Alexandre, meu xará. Eu tenho para responder uma pergunta dele um princípio de bolso que eu gosto de utilizar bastante, que é o princípio do paradigma da essencialidade. Ele fala o seguinte, olha, contrato de emprego é um contrato eminentemente existencial e não patrimonial. Por quê? Porque o crédito que o trabalhador recebe decorrente da contraprestação de trabalho em relação ao empregador é um crédito de natureza alimentar, que demanda, ou ele demanda receber esse crédito de natureza alimentar para que ele possa viver, para que ele possa subsistir e atender outros direitos fundamentais de que trata a Constituição, direito à vida, à saúde, ao transporte, à alimentação, moradia, lazer e um sem número de outros direitos. Então, se eu tiver numa situação, um motorista que utiliza a CNH para trabalhar em conflito com um credor que precisa da satisfação do crédito, eu vou avaliar o quê? Olha, eu posso, nesse caso, cobrir a cabeça descobrindo os pés ou cobrir os pés descobrindo a cabeça? Obviamente que eu chegaria a uma situação equivalente. Então a doutrina sugere o quê? Quando o sacrifício de um direito fundamental for equivalente à satisfação ou atendimento do outro direito fundamental em conflito, eu não sacrifico os direitos fundamentais. Ou seja, se esse sujeito precisa da CNH dele para viver, para se alimentar, para subsistir, qual é a justificativa para eu sacrificar o direito dele visando atender o direito fundamental do credor que, olha, essa medida é uma medida indireta de coerção. Ela não significa necessariamente que eu vou pagar o crédito do trabalhador. Então eu teria duas pessoas, dois atores sociais, que no caso ficariam com o seu direito de subsistência restrito. Então nessa hipótese não é possível restringir ou apreender a CNH desse devedor. Do mesmo modo em relação a outras questões. Não é possível apreender um passaporte, por exemplo, de um sujeito que precisa do passaporte para trabalhar. Sim. É uma questão que levaria a um problema de equivalência entre a densidade dos direitos fundamentais em conflito, o que justificaria esse não sacrifício. Doutor Alexandre, muito obrigada pelos
grandes esclarecimentos aqui sobre esse assunto. Obrigado, Fabiola, sempre à disposição. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho Alexandre Piovesan, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, sobre a possibilidade de aplicação de medidas restritivas no processo do trabalho e que estão previstas no CPC. Agradeço a sua participação, não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pela rádio web e pela internet. Até a próxima semana.